A abertura do programa de hoje é com o senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Governo de Minas, Fernando Marcato. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Prazer falar contigo novamente. Ô secretário, eu não acredito que alguém seja contra o Rodoanel. Não acredito. Porque ontem nós tivemos um acidente aqui no anel rodoviário, à altura do bairro Universitário, Suzana, que parou o trânsito por horas, durante a manhã, no horário mais crítico. Hoje teve outro acidente no mesmo lugar. Então, não dá. Ontem um ônibus capotou em cima do anel no viaduto São Francisco. Agora, eu vejo as resistências que são próprias de um regime democrático. Qual é o conceito de um rodoanel, secretário? Eduardo, é muito importante para construir um projeto de rodoanel, a gente tem que considerar sempre o interesse estadual, metropolitano, e que é para isso que o rodoanel serve. Então ele serve, por exemplo, para evitar os 4.000 acidentes por ano no anel viário de BH, né? Ele serve para reduzir o custo logístico e serve também para garantir a preservação do meio ambiente. Quando a gente começa a discutir esse projeto, surgem muitos interesses locais, né? Cidades, empreendedores privados que chegam até nós e vêm pedir para conciliar o Rodoanel, o projeto que a gente apresenta, com esses interesses locais. E qual que é o nosso papel? Nosso papel é tentar, obviamente, atender esses interesses na medida em que sejam legítimos, corretos, mas sem perder de vista a viabilização de um projeto tão importante como é o Rodoanel. Primeiro os senhores fizeram uma consulta pública, depois apresentaram um projeto. Houve a grita de ambientalistas em relação aí à Serra da Moeda, Casa Branca, essa mediação. A alteração já feita, contemplou essa turma? É muito importante a gente esclarecer isso, Eduardo. Nós iniciamos esse processo de consultas públicas em janeiro deste ano. Antes de lançar a consulta pública, nós falamos com todas as prefeituras que seriam beneficiadas pelo anel. E aí ficamos em consulta pública por 85 dias. Normalmente esses projetos ficam 30, 40, nós deixamos 85, fizemos 5 audiências públicas, né? E aí nós recebemos 2 pedidos de mudança de traçado. Um deles veio das entidades ambientais que procurava tirar o traçado de Casa Branca, lá em Brumadinho, o traçado da Serra da Calçada, do Aquífero Cauê, e nós promovemos essa alteração. Então, estudamos, nós não podemos fazer uma mudança de uma hora para outra, então nós tomamos tempo e estudamos. E promovemos essa mudança. O segundo pedido, Eduardo, veio da Prefeitura de Betim, cujo objetivo era beneficiar o Distrito Industrial de Bandeirinhas, que fica ali em Betim, e também o aeródromo do Inhotim, que é um aeródromo privado vinculado a esse Distrito Industrial. Inclusive, uma das propostas do prefeito Medioli é que esse aeródromo seja ligado diretamente ao Inhotim, né? Nós estudamos esse traçado também. Nós recebemos esse traçado em 1º de março, né? Tivemos com o prefeito em fevereiro e estudamos esse traçado. O problema desse traçado é que ele rasgava a Vargem das Flores no meio, né? Então ele gerava um problema de licenciamento ambiental, além de representar um custo mais elevado para o projeto. Então nós, infelizmente, não pudemos acatar esta proposta, né? O que ocorreu? Recentemente, lançamos uma nova consulta pública agora, né? A questão de uma semana. Então, a Prefeitura de Betim nos apresentou um novo traçado, diferente daquele do dia 1º de março. Esse é um novo traçado. E esse traçado, aparentemente, veio também com o apoio da Prefeitura de Contagem, né? Da prefeita Marília. E qual que é a grande demanda da prefeita Marília? É isso que eu estava falando, Eduardo, da gente conciliar interesse estadual com interesse local. A grande demanda da prefeita Marília era de que o traçado não passasse na bacia da Vargem das Flores, né? Da bacia da Vargem das Flores, todos conhecem, ali em Contagem, tem a represa que abastece 7% da região metropolitana, né? Então, é uma preocupação legítima da prefeita, como é nossa também preservar Vargem das Flores. Agora, Eduardo, veja só, o nosso traçado proposto
essa é uma informação interessante. Você sabia que ele já estava previsto em 2011, quando o plano diretor da região metropolitana foi aprovado, e ele justamente cruzava um pedaço da Vargem das Flores? Essa é uma informação importante. Por que eu estou trazendo essa informação, Eduardo? Porque justamente no planejamento metropolitano, o traçado que o Estado propõe para a Contagem Betim não é um traçado novo, é um traçado previsto no planejamento metropolitano. No Brasil, a gente costuma criticar, né, que o governo faz as coisas sem planejar. Ora, nós temos um planejamento que é o PDDI, Plano de Desenvolvimento Diretor Integrado da Região Metropolitana. Esse plano prevê o Rodoanel passando justamente onde nós colocamos o traçado para passar em Vargem das Flores. Aí você vai me dizer, mas Marcato, vocês estão acabando com Vargem das Flores? Pelo contrário, nós estamos preservando Vargem das Flores. Como? Como que nós vamos preservar? O Rodoanel, ele tem todo um sistema de proteção de corredor ecológico que impede que o crescimento desordenado de Contagem avance para cima da represa. Então, o Rodoanel, quando construído, ele vai ser uma barreira natural para que você não faça mais especulação imobiliária e ocupe a Vargem das Flores. Então, você veja, quantidade de interesses que tem e que a gente precisa conciliar e conversando com as prefeituras para esclarecer isso. O senhor espera convencer Marília de Contagem e Vitório de Betim? O senhor acha possível ceder às reivindicações deles, mudar traçado? Qual é hoje o status quo da obra? Olha, Eduardo, eu acho que nós não estamos falando aqui de ceder ou atender pedidos que são pessoais, né? O que a gente está falando é de pedidos de interesse das cidades, né? E do Estado. Nós já mudamos o traçado uma vez a pedido dos ambientalistas, né? Das entidades ambientalistas. E se nos for mostrado, né? Que, por exemplo, foi dito que haveria um sobrepreço de 2 bilhões de reais nos nossos estudos, né? Eu não quero que que o Rodoanel custe mais 2 bilhões. Se eu puder economizar 2 bilhões, me digam qual é o furo desse estudo que nós vamos consertar, né? Mas nós precisamos receber isso tem que ser feito de maneira técnica, né? A gente tem que atuar sempre de maneira técnica. Então, a minha expectativa, inclusive a minha equipe tem se reunido com as prefeituras e eu, enfim, vou me reunir também com os prefeitos. A minha expectativa é que sim, a gente consiga chegar a bom termo e mostrar quais os méritos do projeto. Agora, eu queria reforçar essa questão. Você falou da prefeita Marília, prefeito Medioli, mas pegando novamente o exemplo de Contagem. Nós corremos o risco de, ao jogar o anel para fora da região metropolitana, lá para Esmeraldas, em que você vai fazer com que todo o tráfego de Contagem vá buscar o anel em Esmeraldas. E aí você sabe qual o caminho provável que Contagem vai fazer para chegar em Esmeraldas? A rodovia LMG 808, que liga Contagem a Esmeraldas. Sabe por onde ela passa? Sim. No coração da Vargem das Flores. Sim. Então eu vou começar a jogar 10 mil veículos por dia para dentro da Vargem das Flores, sem um planejamento urbano, ou seja, sem alinhamento com o PDDI, né, o Plano de Desenvolvimento. Esse é um plano que existe, que foi elaborado, que é de alta qualidade. Além de eu criar situações, por exemplo, para a população de Contagem, que hoje, para sair de Contagem até Confins, 1h30. Se o Rodoanel estiver onde o Estado está propondo, são 45 minutos. Da Fiat para BR-040, sentido Brasília, 1h, caminhão passando dentro da cidade. A gente está falando em reduzir isso para 25 minutos. Então, Eduardo, o que a gente precisa entender é que, às vezes, você diz, então eu estou protegendo Vargem das Flores com uma solução de um traçado maior, que contorne, enfim, a bacia. Talvez essa não seja a solução, porque a gente não controla a mobilidade dessa forma. A gente precisa ter planejamento, tem que ser inteligente,
né? Então é isso que a gente está procurando fazer, mostrando, mas novamente, não tem nada fechado, a gente está em período de consulta pública, vamos ter audiência pública, o interesse agora é debater com todos os prefeitos, né? A equipe está, inclusive hoje, teve com Brumadinho, com Ribeirão das Neves, e vamos continuar esse debate de maneira organizada, mas acima de tudo técnica, porque a gente não pode deixar que questões que não são de interesse do Estado, que não são de interesse metropolitano, atrapalhem um projeto tão sonhado por todos. Há, entre outras queixas de quem é contra, de que o Estado entregou para o Movimento Brasil Competitivo, o MBC, Organização da Sociedade Civil, a responsabilidade de tocar o projeto. Olha, não, eu acho que isso tem que ser bem colocado também. A responsabilidade de tocar o projeto é do Estado, todas as decisões são do Estado. O Movimento Brasil Competitivo, que é uma organização bastante reconhecida, que tem inclusive participação de representantes da sociedade civil e do governo federal, né? Por exemplo, o Dr. Gerdau é o presidente do conselho, ela atua apoiando estados e governos de maneira geral. Então, o que ela faz? Ela levanta recursos e faz doação de estudos para que isso apoie os estados, né, ou municípios, ou o governo federal na elaboração de projetos. Então, isso já foi feito em vários estados, está de acordo com toda a legislação. O que aconteceu foi isso. O MBC doou esses estudos, mas os estudos são todos coordenados pelo Estado. Tem também denúncias de nomeações que o cidadão que estava no Estado, em cargos de confiança, ajudando a planejar o Rodoanel, depois saiu e se juntou a um grupo que pode construir o Rodoanel? Veja, o meu antecessor, o Marco Aurélio, até foi dito que eu trabalhava com ele, né? Eu não antes dele, eu só entrei quando ele saiu, né? Então eu nunca tinha trabalhado com o Marco Aurélio, mas o que ocorreu foi que ele foi trabalhar na Associação Brasileira de Concessões Rodoviárias, ou seja, ele faz um trabalho institucional de relacionamento com governos, etc, etc. Então ele não tem como construir, até porque, enfim, tem toda uma série de regras, quarentena e tudo mais. Agora, o que chama a atenção, Eduardo, desse tipo de ilação é que foi dito que o traçado, a evidência disso é que já havia um traçado definido, né? Ora, se nós apresentamos um traçado, né, e o traçado foi alterado a pedido dos ambientalistas, que definição prévia era essa, né? Foi alterado o traçado, nós alteramos esse traçado e anunciamos dessa forma, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de ilação, né? Porque por vezes as pessoas dizem, eu não fui ouvido. Todos foram ouvidos, inclusive os traçados foram estudados. Agora, precisamos tomar uma decisão. Por vezes, as pessoas não são atendidas. Não significa que elas não foram ouvidas. No limite, a decisão é do Estado de achar a melhor solução. Afinal, né, no caso do Rodoanel, quem vai se responsabilizar perante o Ministério Público, o Tribunal de Contas, é o secretário de Infraestrutura. Então, a gente tem que tomar uma decisão abalizada, técnica, e assim, quando a gente não tem um pedido atendido, não significa que acontece. Na vida é assim, né? A gente fala não para os nossos filhos, não para os nossos amigos, né? Porque não é a melhor coisa a se fazer para aquilo que se propõe o anel, né? Então, eu acho que esse tipo de ilação, enfim, não parece fazer muito sentido, né? Se esse é o link. Agora, sem prejuízo, se tiver que fazer algum tipo de verificação, de auditoria, enfim, os números, as contas, todas elas estão abertas, né? E os estudos estão também embasados. Então, o Estado está 100% à disposição para qualquer tipo de verificação. O senhor teme que a questão política, a bendita eleição de 2 em 2 anos, que vem ter eleição, a questão política pode atrapalhar o projeto? Olha, eu acho que já atrapalha um pouco, né? Naturalmente. Mas eu acho que isso evoluiu demais no Brasil, né? Hoje os gestores estão um pouco mais conscientes de que você não pode atrapalhar um projeto esperado há tanto tempo por questões políticas, né? Me preocupa, às vezes não são pequenas, são questões de interesses locais ou individuais atrapalharem o projeto, né? Isso é muito comum,
né? Então você tem interesses individuais que vão atrapalhando o projeto. A gente sabe que isso pode atrapalhar, mas isso não significa que a gente não acredita que o projeto vai sair. A gente acredita que o projeto vai sair, acho que o projeto está muito robusto. Novamente, temos interlocução com órgãos de controle, tudo é super transparente. Então a gente está confiante de que o projeto vai sair sim e que finalmente BH, a região metropolitana e o estado de Minas vão ter um anel decente, um rodoanel adequado, correto, que vai salvar vidas e vai acabar com essa carnificina do anel viário. Vamos falando aí, secretário. Foi um prazer falar. Qualquer coisa nós vamos falando. É isso aí, Eduardo. Obrigado, e a gente está 100% à disposição para prestar esclarecimento, sempre de forma técnica, de forma correta, de forma ética. Esse é o nosso papel aqui. Conte conosco. Este é o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Minas, Fernando Marcato, falando sobre o sonhado anel rodoviário.